Então, muito bem. Então, hoje, a aula de hoje vai ser sobre o teorema de extensão de Hartogs, tá? Teorema de extensão de Hartogs. Hartogs tem vários resultados de extensão. Esse é o mais, digamos assim, mais conhecido, tá? Então, ele é o seguinte. Então, você vai ter um compacto, seja cá um conjunto compacto, um subconjunto compacto, num aberto U, dentro de Cn, tá? Com n maior que 1. Tá? Se U menos K é conexo, então qualquer função holomorfa em 1 menos K se estende a uma função holomorfa em todo U. Se estende a uma função. Poderia desligar o áudio? Tá, obrigado. Se estende a uma função holomorfa em todo U. Tá? Então, mais ou menos é assim, né? Você tem um aberto. O aberto pode ser ilimitado, tá? Simplesmente você tem um aberto. U, e tem um compacto K dentro de U, né? Compacto K, tá? Se você tem uma função holomorfa, tá, tem que ter o N, né, tem que ser maior que 1. Tá? Isso aí é falso. É falso se N é 1. Se o complementar é conexo, tá? Se complementar aqui. E F é função holomorfa em 1 menos... Então, ela admite uma extensão a tudo aberto U. Então, esse é o Hartogs. Então, você vai reconhecer Hartogs quando o V é um compacto. Um compacto, e você quer estender fora de um compacto a tudo, né? Essa é a ideia. Então, vamos dar a prova? Nesse caso, não tem mais a unicidade da função, né? Não. Ele somente sabe que existe uma extensão, tá? Não tem unicidade. Pode ter várias extensões. Certo? Aqui é que eu esqueci de colocar, né? Aqui se estende a uma função holomorfa, né? Em todo U, tá? Ou seja, a extensão é holomorfa. Vou colocar bem direitinho aqui.
uma função holomorfa em todo U. Vamos dar a prova disso. Bom, a prova é consequência de Dolbeault, daquele teorema de Dolbeault, tá? Bom, a gente vai aplicar várias coisas, mas uma das coisas é Dolbeault, tá certo? Tá. Muito bem. Então, primeiro, podemos assumir, né, que o fecho de U é compacto. Se o fecho de U não é compacto, aí você pega uma bola suficientemente grande que contém K e considera esse conjunto. Tá? Então vamos assumir, né, sem perda de generalidade, vamos assumir que o fecho de U é compacto. Muito bem. Então, de novo, vamos fazer um desenho, né? Aqui vamos deixar aqui o fecho U, né, o fechado, tá? E aqui eu tenho K. Então, vou pegar uma função sem infinito, que seja 0 numa vizinhança de K e o 1 numa vizinhança do bordo de U. Ou seja, mais ou menos assim. 1, ele cai. Quando se aproxima, K é 0. Então, esse tipo de funções, tá? Essa função. Então, escolhemos uma função ρ, sem infinito, em todo C, né? Cn, tá? Com valores não reais. Tá, ok? Rho seja igual a 0 para todo Z numa vizinhança de K. Numa vizinhança aberta de K vai ser 0, tá? Não, tá vendo aqui? 0, tá? E vai ser 1 para uma vizinhança aberta do complementar. Para todo Z. Numa vizinhança aberta de Cn menos U. Essa vizinhança aberta, obviamente, ela contém, né, o bordo de U, né, tá? Até aqui, né? Certo? Então, esse tipo de funções, né, que é 1, aí desce, chega a 0, sobe, e 1 de novo. Esse tipo de funções é tipo partição da unidade. Tá? Certamente existe, né? Dado K, compacto. Não, existe. Beleza. Então, vamos pegar uma função holomorfa em U menos K. Seja, né? Vamos ver que ela tem uma extensão. Vou fixar uma função qualquer. Holomorfa, tá? Em U menos K. Tá? No complementar de K. Então, vamos definir uma extensão. Então, defina
F', né, em U da seguinte maneira. Vai ser Rho de Z, F de Z, se Z pertence a U menos K. E vai ser 0 se C pertence a K. Tá? Então, essa função está bem definida em U, né? Porque perto de K, o Rho é 0, então ele está bem definido, tá? Pela maneira que eu escolhi o Rho, né? Perto de K, ele é 0. Então, F', é infinito, tá? É infinito em U, todo U, né? E ela é holomorfa numa vizinhança da fronteira de U. Por quê? Porque perto da fronteira, olha só o meu gráfico. Perto da fronteira de U, essa função ρ vale 1. Aqui vale 1, ó. Vale 1. Então, a F' coincide com a F. E como a F é holomorfa em U menos K, então a F' vai ser holomorfa nessa pequena vizinhança aqui do bordo. Tá vendo? Tá? Uma vizinhança aberta, né? De bordo. Fronteira, né? Então, agora vamos definir a diferencial. Agora, defina φ uma forma diferencial Cn. Vamos definir essa forma aí, ó. Φ de Z vai ser e 0 se o Z não pertence a Cn menos 1. Tá? Então, φ é sem infinita, bem definida, tá? Por quê? Porque perto da fronteira, ou seja, perto dos pontos de Cn menos 1, a F' é holomorfa, então a derivada anti-holomorfa dela é 0. Tá? Então, está bem definido. Então, isso pelo fato de F' ser holomorfa numa vizinhança da fronteira. Claramente, a φ é sem infinito, tá? A φ é sem infinito. E fechada. É fechada claramente. Em todo C. Certo? Tá? Então, aí estou usando a definição de F'. F' e o fato de F' ser holomorfa numa vizinhança aqui, ó, da fronteira de U. Então, temos uma forma em todo Cn, que é um disco estendido, né? Que é fechada com respeito ao operador diferencial anti-holomorfo, né? De Rombach. Então, pelo teorema de Dolbeau, ele deve ser exato.
existe uma função sem infinito. Em todo Cn, calc, φ é igual à derivada da g. Tá. Como a φ é zero para pontos do complementar de u, então significa que a derivada parcial é zero para todo z em Cn menos 1. Via Cauchy-Riemann, significa que a G é holomorfa em Cn menos 1. Tá? G holomorfa em Cn menos 1. Tá. Então tem uma função holomorfa, você tem o U, né? Ó, que é holomorfa numa vizinhança do bordo. Tá. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar um polidisco maior, tá? Estou assumindo que eu fecho compacto, né? Então, ou seja, o é limitado. Então, pego um polidisco maior. Então, seja, polidisco contendo o U, né? Então, em particular, como o G holomorfa no complementar, então o G holomorfa no polidisco. Ou seja, é holomorfa numa vizinhança do bordo. Desse polidisco, né? Aqui, ó, tá? Nessa parte. Ó. Certo? Porque ele é holomorfa em Cn menos 1, em particular é holomorfa nessa vizinhança de verde, né? Que é uma vizinhança do bordo do polidisco. Então, pelo exercício da lista 1, exercício que o Ronaldo me questionou, né? Existe uma extensão de G a todo. Essa é consequência do H de Hartog, né? Teorema da continuidade. Então, pelo exercício. Lista 1. Tem vários teoremas que estou usando, tá? Lista 1. G se estende a uma função holomorfa uma função holomorfa G', tá? Em todo, né? Em todo C. Porque já a G já é holomorfa em Cn menos 1. Então, eu estendi a U, certo? Então, G é holomorfa em todo Cn. Tá. Tá, então aqui vamos fazer um truque, tá? Substituindo ou trocando.
Y por Y' menos Y, tá? Podemos assumir que Y se anula, ou é zero, né? Se anula numa vizinhança aberta de Cn menos 1. Por quê? Olha só, primeiro, a Y satisfaz o seguinte, essa derivada parcial é φ, né? Mas a G', desculpa, G menos G', tá? G menos G'. A G menos G' também satisfaz isso, porque aqui você tem isso, e aqui você tem isso, e aqui é holomorfo, né? Então é zero, então vai ficar esse aqui, ó. Então vou trocar, em lugar de G, vou trabalhar com G menos G', né? Onde G' é holomorfa em tudo, Cn, e satisfaz a mesma propriedade, a derivada parcial, a derivada em relação a Derron-Barra é φ. Só que quando eu substituo G menos G', como elas coincidem numa vizinhança do complementar de U, então posso assumir que ele é zero, né? Tá? Ele é zero no complementar de U. Então vamos assumir isso. Vamos assumir que a nossa G que a gente encontrou, vamos assumir, né, que G é uma função sem infinito em todo Cn, tá? E ela satisfaz essa equação. Ainda mais, ela é nula, né? É praticamente zero numa vizinhança de Cn menos 1. Tá certo? Então agora temos o seguinte, defina H F' menos G em 1. Tá. H vamos definir assim, né? Vamos ver que ele é holomorfa, tá? Vamos calcular isso aqui. Tá, quem que é a derivada parcial? Essa derivada em relação a F'. Ó, essa derivada em 1 é φ. Então, isso aqui é φ. E isso também é φ, pela construção, então isso aqui dá zero. Então, Cauchy-Riemann implica que H é holomorfo. Em U, certo? Tá. Então, já tem uma função holomorfa em U. Só falta mostrar que ela coincide, né? Em U menos K, coincide com F, tá? Então, vou fazer um desenho aqui. De novo, tenho U, né? Tenho K. Tá. Então, aqui vou usar a parte onde U menos K é conexo. Eu tenho por hipótese, né, que U menos K é conexo. Então, vou trabalhar nessa vizinhança daqui, da fronteira, de U. Bem perto da fronteira. Aqui, ó. Aqui nessa parte de Berge.
nessa parte de verde, numa vizinhança da fronteira. Na parte exterior, né? Na parte exterior, né? Na parte de fora, né? Na parte infinita, digamos assim. Infinita. Ou na parte ilimitada, melhor dito, né? Nessa parte de verde, ilimitada, né? Porque isso aqui tem dois componentes, né? Então, temos, nessa parte de verde, temos que H coincide com F. Por quê? Porque repara o seguinte, né? Pois H é igual, né? Vamos pensar assim, H é igual a F' menos G. Tá, só que a G, aqui ela se anula numa vizinhança do bordo. Nessa parte de verde se anula, é zero. Então, vou ficar com essa parte. Só que F, numa vizinhança do bordo, é Rho de F, né? E nessa pequena vizinhança de verde, a Rho é 1, né? Perto do bordo, ele é 1. Então, aí tenho que H tem que ser igual a F nessa vizinhança, nessa pequena vizinhança. Nessa vizinhança. Aberta. Tá, então tenho duas funções holomorfas que coincidem numa pequena vizinhança dentro de um conjunto conexo. Então, elas coincidem em tudo, pelo teorema de identidade. F igual a H em O menos K. E, portanto, H é uma extensão holomorfa de F. Todo. Então, isso termina a prova, tá? Então, interessante, né? Bom, pelo menos eu acho a demonstração muito elegante, tá? Muito técnica e bonita, porque usa vários teoremas, né, que a gente já viu, né? Usa parcialidade, né? Vai costurando uma função em todo o primeiro, depois pega a derivada para fabricar uma forma em todo Cn, constrói uma função também em todo Cn que satisfaz essa equação, via Dolbeault, né? E, bom, aí usa um exercício da lista que eu coloquei, tá? Para ter algumas propriedades AG. Aí depois pega a diferença, é H' menos G. Aí, holomorfa, né? Pela construção. Usa que conexo, O menos K. E bem elegante. Teorema da identidade finaliza. Beleza? Então é um teorema muito legal. Muito interessante. Bem bonito. Tá? Muito bem. Então, o que a gente pode dizer, né? Digamos assim, uma consequência de Dolbeault, né? Dolbeault. Ou seja, isso aqui, né? Que se você tem uma forma do tipo PQ, né?
um aberto, estendido, que é fechado, então ele é exato, né? Ou seja, existe G, ou existe uma forma, né? No caso, vou colocar aqui, eta, do tipo P, que é menos 1, tal que a diferencial satisfaz essa equação. Essa é a, digamos assim, é a grande sacada daqui. Então, geralmente nos exames de qualificação, doutorado, de variáveis complexas, né, sempre tem essas questões de Hartog, tá? O que você sabe de Hartog, né? Por exemplo, pergunta se esse teorema é verdade em dimensão 1. Uma pergunta natural, né? O que acontece se n é 1? Ó. Porque aqui a hipótese é que n é maior que 1, né? Mas se n é 1 é falso, é verdade, como que fica esse teorema? Bom, na verdade é falso, né? Porque se n é 1, no plano, né, complexo, você poderia pegar essa função aqui, ó, G 1 sobre Z. Então pega pega uma bola, né? Ou pega um disco de centro zero e rádio R, tá, R maior que zero. Pega K, o ponto zero, né? Ou seja, que K seja pontinho, a origem, né? A origem. Então, você tem que G holomorfa aqui, né? Fora. G holomorfa. Em 1 menos K, certo? Ou seja, tudo aberto, menos a origem. Mas a G não pode ser estendida, né? Tá, isso aqui caso N1. Mas G não admite uma extensão holomorfa a todo U. Por que não admite uma extensão holomorfa? Porque nem continuidade ela admite, ou seja, você não pode estender a G nem continuamente. Quando o Z vai a zero, isso aqui explode, né? Então, se você não pode continuidade, menos vai poder holomorfo. Então, isso aqui é um contra-exemplo, no caso de n igual. Tá? O complemento é conexo, é claro, né? Ó, o menos que é conexo. O menos um ponto é conexo. Então, satisfaz todas as hipóteses do teorema de Hartog, mas não limita a extensão holomorfa. Então, esse teorema é de natureza, né, de várias variáveis, tá bom? Não vale em uma variável. Certo? Uma pergunta? Bom, tem essas questões, né? Às vezes o aluno sabe a demonstração, sabe tudo, mas não sabe o contra-exemplo do enunciado, né? Se falha alguma hipótese. Muito bem. Teorema, então, agora. Isso aqui é outro teorema de extensão. Seja de em Cn
aberto, tá ok. O H01 de D é 0. E seja H uma função de D a Z não singular holomorfo. Não singular holomorfo significa sumersão, tá bom? M conjunto de pontos onde elas é nulo. Ou seja, M é uma subvariedade. Então, para qualquer função f que é holomorfa em M, existe uma função G que é holomorfa em D. Tal que G restrito a M é F. Desculpa. Muito bem. Então, olha só. Presta atenção aqui na hipótese, né? Ó, hipótese. Está pedindo que seja um domínio onde não tenha homologia de Zorbo, 0,1. Então, quer dizer que qualquer função holomorfa dentro de uma subvariedade, ela se estende ao ambiente todo, né? Desde que esse ambiente todo não tenha homologia. Ou seja, você está num ambiente assim, ó. Imagina, está num ambiente assim, dentro de um apertão grande, né? Aí você tem uma função meromorfa aqui dentro dessa subvariedade. Então, se o H01 de D é 0, ou seja, não tem homologia, né? Existe uma extensão AG a tudo, holomorfo. Então, qual é a obstrução? Essa aqui, essa condição, presta atenção. Essa condição. Tá? Tomar da prova. Não. Então, vou usar, como essa aqui é uma subvariedade, né? Vou usar as coordenadas locais, tá? Ou seja, a minha extensão, vou começar com uma extensão local, tá? Né? Ou seja, vou começar uma extensão, pegar um ponto, né? Aí depois vou estender uma bola, esse ponto assim, ó, no ambiente, tá? Então, em qualquer ponto que eu pegue em qualquer ponto A de M, sempre vou encontrar coordenadas, podemos encontrar
Vamos achar coordenadas locais. C1, Cn, definida numa vizinhança UA, numa vizinhança UA de A, né? Talk. H de C1, Cn, seja Cn, né? E M interseção UA, seja dado pelos zeros dessa função. Isso, não? Pelo zero dessa função. Ou seja, a última coordenada é zero. Então, claramente, a função f, né, que é holomorfa em M, em particular é holomorfa na restrição. É a função holomorfa nas variáveis, né? As variáveis. Essas variáveis, né? C1, Cn-1. Numa vizinhança da origem. Certo? Porque, essencialmente, né, a subvariedade localmente é um Cn-, uma vizinhança de zero de Cn-1. Tá, então eu posso estender essa função a o A. Tal função, né, pode ser estendida, né? Que pode ser estendida. A uma função holomorfa. FA em todo o A. Como? Assim, né? Simplesmente pega a restrição. Isso. Ou seja, essa era a última variável. Começa a variar a última, né? Então, essa função FA está bem definida, né? E coincide com a F em M. Tá? Então, assim, você, para qualquer ponto de M, você né, encontrou uma vizinhança, encontrou uma extensão, e, em particular, você pode cobrir o D com esse tipo de vizinhanças, né? Desta forma. Podemos achar uma cobertura. Agora, se a gente mexe no A, né? Uma cobertura de D por aberto su J e funções holomorfas em UJ FJ em UJ
Tá ok? FJ restrito a UJ interseção M é igual a F restrito a UJ interseção M. Né? A F que eu tinha é igual a FJ nessa vizinhança. Ô, Arturo, essa cobertura é uma cobertura de D? Não é de M, não? É de D, né? Porque o A é uma vizinhança, né? De A em D, tá? É porque é subvariedade. Ah, tá. Tá bom, obrigada. É porque você tem assim, né? Aí fixa o ponto A, né? Aí pega uma carta, né? Uma carta é uma vizinhança, mas uma vizinhança do ambiente, né? Assim. Então, essa parte, interseção o A, interseção M, é que ela é, digamos, homeomorfa a uma bola centrada na origem de Cn-1, né? Isso. Tá? Então, essa vizinhança essa vizinhança coordenada é de... Bom, é um aberto de D, mas né, a restrição a M é um aberto em M que faz isso. Tá? Leva uma vizinhança da origem de Cn-1. Tá, então você começa a variar o ponto, né? Aí você consegue abertos em D, o J, tá? O J são abertos em D. Tá? Funções holomorfas em UJ, tal que FJ restrito a M, né, nessa vizinhança, coincide com a F. A F só está aqui em M, tá? Ainda a F não foi estendida. Certo? Muito bem. Agora, vamos ver o que acontece nas interseções. Tá? Em o I, inversão o J, nas interseções, temos que FI menos FJ são funções holomorfas que se anulam em M interseção UJ interseção UI, né? Porque elas coincidem com F. Elas se anulam, né? Na restrição. Então, vou pegar o quociente. Quociente, por definição, FI menos FJ sobre H. Tá? O H é conjunto de zeros de M, então eu estou eliminando os zeros, então essa função é holomorfa. E não se anula, tá? Agora sim, esta não se anula em M. É como se você cancelasse os zeros dos dois lados, né? Certo? São funções holomorfas que se anulam. Tá? Beleza. Então, são uma família de funções, tá? Isso aqui está definido. Isso aqui, F, I e J, ela
Está definido, né? Está bem definido em UI, interseção UJ, nessa cobertura. Tá? E são holomorfos. Então, F e J é uma família, né? Que satisfaz o seguinte. Primeiro, satisfaz a condição de ciclo. FI, J, mais F, JI é zero. Dois. F e J, é só somar, né? Temos a correspondência, regra de correspondência, somar. F e J de Z mais F, J de K mais F, K de I é zero também. Aqui, obviamente, para todo Z na interseção de UI, interseção UJ, interseção UK. Então, quer dizer que esse aqui satisfaz as condições de ciclo. Satisfaz. Em outras palavras, né? O livro não fala, mas é isso. As condições de ciclo. Muito bem. Agora, não é difícil ver que esse ciclo, bom, é um ciclo holomorfo, né? Porque F e J são holomorfos. Então, ele pode ser, em particular, podemos construir funções, uma família de funções GI, isso é infinito, em UI, tá? Tauken, GI de Z menos GJ de Z seja igual a F e J. Para produzir na interseção. Bom, isso aqui é fácil. Vou dar uma dica aqui, ó, como construir essas funções, tá? Ó, vamos à partição da unidade. Subordinada à partição UI. Tá? Você tem uma D, né, que é uma cobertura. Tem uma cobertura UI, né? Então, existe uma partição da unidade, ROI, uma família de funções sem infinito. Em UI, né, tá o que? A soma é 1. Né? Subordinada à cobertura. Então, defina GI de Z, você pode definir assim, como soma em K, Rho de K, F e K. Tá? Se você fazer as contas, isso aqui dá essa diferença. Tá? Obviamente, tem que usar as condições de ciclo aí. Tá certo? Partição na unidade. Consequência de partição na unidade. Por isso é importante, né? Toda hora a gente usa. Muito bem. Agora, já temos essas funções, né? GI, que satisfazem essa diferença. Então, vamos definir a forma defina a forma diferencial em D, φ, né? Φ vai ser igual
Vou definir essa forma aí. Por que que ela está bem definida? Por causa dessa diferença aqui, ó. Quando você fazer, porque aqui que acontece na interseção? Na interseção, temos que vale isso, né? Vale essa equação, eu vou colocar aqui estrela. Então, você pode, em estrela, você pode derivar. Igual. Você pode derivar. Aí é claro que isso aqui é zero, porque é holomorfo, né? Aí, então, na interseção, coincide. Ó. Então, tá bem definido em tudo D. Pega Z em D, como se é uma cobertura, né, de UI, o Z pertence a algum UI, aí você pega o correspondente GI e avalia. Então, φ está bem definida. Esse é infinito em D. E ela é fechada, né? Claro, né? Tem uma forma, então, fechada com respeito ao operador, de ser infinito, num domínio. E aqui usamos a hipótese, né? Como o H de 0, 1 de D é zero, que significa que ela é exata, né? Então, existe isso aqui por hipótese, então existe uma função sem infinito, G' em D, tal que a diferencial, né? F. Tá claro? Finalmente, então, já tenho minha G', então vamos definir a função de que vai fazer a extensão. Então, finalmente, definimos f de Z igual a fi de Z menos h de Z gi de Z menos g' de Z para tudo Z. Muito. Tá, temos que mostrar que essa função é holomorfa e que ela está bem definida na interseção, né? Então, G é uma função bem definida em tudo D. Porque simplesmente temos que verificar o que acontece na interseção, FI interseção FJ. Então é fácil, porque aqui, ó, F e J, esse aqui por definição é FI menos FJ sobre H, né? Esse aqui é GI menos GJ. Aí multiplicando, subtraindo e tudo, a gente tem que FI menos GIH é igual a FJ menos GJH. E depois, multiplica por H G', então significa que G restrito ao I é igual a G interseção UJ, né? Peraí. Aqui você pode adicionar FI, né? Tá. Menos ou mais, né?
HGI. Essa é a definição da G. Isso aqui é G restrito ao I, e G restrito ao J. Então coincidem, está bem definido. Então G é sem infinito. D. Mais ainda, é holomorfo. Vamos fazer a derivada aqui, ó. Vamos derivar, ó. Vamos derivar isso aí. Derivar disso. Menos H derivada de GI menos derivada da G mais menos, né? Através do produto. Derivada de H GI menos G. Tá, vamos usar então. Esse aqui é zero. Esse aqui é holomorfa, né? FI é holomorfa. Esse aqui é FI. Esse também é FI, então dá zero. E esse aqui é holomorfo, né? Então dá zero. Cauchy-Riemann. De holomorfo. Holomorfo em todo D. E finalmente tem que coincidir com F em M. Então como? G de C é igual a FI mais ou menos, né? Então, G restrito a M interseção FI. Bom, aqui o H é zero, né? Em M, então vai ficar FI restrito a M interseção I. Isso aqui é F, né? Portanto, elas coincidem para todo I. Tá bom. Então, finalmente terminamos. Então, vamos pensar aqui, ó. É uma função holomorfa, M uma subvariedade, G é holomorfa em uma subvariedade, então ela admite uma extensão para tudo quando o H de 0,1 do domínio é zero. Interessante. Essa é a obstrução. Tá. Aí pode perguntar, mas será que sempre o H de 0,1 de D, né, de um domínio é zero? Onde D é um aberto de Cn? Então a pergunta é essa, né? A resposta é não. Tá? Não sempre. Vamos dar um exemplo, tá? Seja D, vou pegar a C2 menos a origem. Então,
Vou dar um exemplo de um domínio que tal que o grupo de cohomologia de Dolbeau não é trivial. Então, vou pegar a coordenada C1, C2, tá? C2, certo? Então, vou denotar eje quadrado a norma. Tá? E, claro, fazendo umas continhas, posso ter essa igualdade aqui, ó. Isso vale, né? Vale em D. Muito bem. Bom, é claro que em D com essa condição, né? Desse produto não sendo. Beleza. Vou definir, então, defina. Tá? Pega essa forma, ela é infinito, tá? Em tudo, né? Em D. Está bem definida. Por que está bem definida? Bem, porque olha só, essa equação, quando você deriva com relação a derivada anti-holomorfa, aqui é zero, tá? E aqui vem a soma. Então, aqui vou colocar o menos. Então, aí cola tudo bem. Tá certo? Então, está bem definida. Essa forma, esse é infinito, é fechada. Tá? Mas ela não é exata. Então, a afirmação. Então, quer dizer que tem um elemento não trivial do H0. De fato, então vamos supor que sim, né? Então, em outras palavras, significa que o H01 de D é não trivial. Ou seja, onde φ seria um elemento, né? Elemento não trivial. De fato, então, vamos mostrar isso. Suponha que existe uma função sem infinito. Tá? Então, temos isso, mas supondo defina, considere G igual a C1 F menos C2 tá, então essa função G, bom, ela está definida, vamos definir lá.
está o que o C1 seja 0. Então, vou definir aí, fora do eixo C2, tá? Então, G holomorfa. Por que holomorfa? Porque, olha só, o G, se você colocar em evidência F, vai ficar... Aí quando você fazer a derivada, vai ter φ menos φ, aí vai dar zero. Derivada em relação a Delta Barro, né? Esse aqui não contribui com nada. Tá certo? Então, olha, o eu falei, Cauchy-Riemann, né? Aqui, ó. Aí dá φ menos φ dá zero. Holomorfa é localmente limitada, né? Como diz. G é localmente limitada. Em D. Então, então, tem uma função holomorfa. Ó, fora, tem uma função holomorfa. Pensa aqui, né? Tem C1 aqui, C2. Tem a função holomorfa fora desse conjunto fino que é o eixo C2. Né? Esse aqui é um conjunto fino. C1 igual a zero, né? Conjunto magro, ou conjunto fino. Fino que está dentro de D. O D é tudo menos a origem, né? Conjunto fino, localmente limitado, holomorfa, no complementar, né? Fora do conjunto fino. Holomorfa aqui, né? De holomorfa fora de Z1. Localmente limitada, aplicamos o teorema de extensão de Riemann. G admite uma única extensão. Holomorfa. A D, que é C2 menos o zero. Certo? Teremos a extensão de Riemann. Pode anotar essa função pelo mesmo G, tá? Como é única. Então, vou assumir agora que o G ele está em tudo menos o zero. Então, de novo, aplico o Hartos, de novo. Ou seja, tenho uma função que é holomorfa em tudo menos um ponto, né? Então, posso estender, pega um polidisco, se você quiser, aí estende a tudo, né? Então, pelo teorema de Hartos, ou da continuidade, se você quiser. Vou pegar Hartos, tá? G se estende holomorficamente a C2.
Então, já não C2 menos origem, já C2. Mas isso aqui é um absurdo. Pois, o que acontece quando o G se pega assim, né? C2. G0, Z2. Ó. Aqui é 0. Aqui fica 1 sobre C2. Fica menos... Né? O G, só reparar assim, né? O G vamos escrever de novo aqui. O G, quem que é o G? O G é... Por definição, o G é C1 de F menos barra C2 sobre F quadrado. Ou seja, o G ele é igual a C1 F menos C2 barra... Isso aqui é C1 quadrado mais C2 quadrado. Né? Aí quando você fala, como ele estendeu, né? Então, de maneira única, então você pega os pontos dessa forma. Então que fica menos 1 sobre C2. Tá, então, isso aqui supostamente tem que se estender a 0, né? Mas isso aqui não se estende a 0. Isso aqui não se estende, nem continuamente. Não pode ser, não pode, né? Ou não se estende a origem, né? Como função holomorfa. Porque nem de maneira contínua ela se estende. Muito bem, então é isso. Tá? Então tem um exemplo de um domínio. No caso do domínio é construir na mão, né? Uma forma que é um elemento daquilo. Claro que não é a única, né? Pode ter outros. Mas basta um exemplo. Muito bem. Vamos fechar a aula por aí.